Efésios 5, de 15 a 21. Diz assim o texto sagrado: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Queridos irmãos, há uma unanimidade entre os estudiosos desta carta de que os versículos que nós acabamos de ler agora, eles são a base, eles são o alicerce e o fundamento de toda a orientação familiar que o apóstolo Paulo apresentará. Portanto, começar em Efésios 22, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido e assim por diante, é perder o contexto e é perder o alicerce maior que fundamenta tudo isso. Por quê? Porque nós perceberemos claramente que, muito antes dos problemas conjugais, nós temos problemas espirituais. Quando o nosso relacionamento com Deus, ele não está como deveria, então nós começamos a ter problemas de relacionamento uns com os outros, principalmente dentro de casa. Os relacionamentos, irmãos, importam para Deus. O que eu sou e o que eu faço, Deus se importa, Deus se preocupa e Deus observa. E nós sabemos que os desastres dentro de casa, famílias desestruturadas, desorganizadas, divididas, desunidas, infelizes, casamentos que estão sendo empurrados com a barriga, onde não se tem qualidade de vida matrimonial, conjugal e familiar. Tudo isso é produto, tudo isso é consequência do desastre na vida espiritual. E o apóstolo Paulo apresenta aqui essas orientações que serão a base de tudo que ele falará para nós sobre a família. Antes de entrar no texto propriamente, eu quero mostrar para os irmãos rapidamente algumas orientações sobre a carta. Nesta carta aos Efésios, que tem 6 capítulos, os 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo se dedica a expor a doutrina. Ele apresenta a revelação, as principais doutrinas, a teologia. E nos 3 últimos capítulos da carta, de 4 a 6, então os desdobramentos práticos, as implicações éticas, as implicações morais. Então Paulo começa com a doutrina e na sequência ele vai para a exortação. Por quê? Porque a ética e a moral estão fundamentados na doutrina. A doutrina, por sua vez, ela tem aplicação prática. Doutrina não é só teoria. Doutrina são verdades que devem normatizar, orientar o nosso caráter, a nossa conduta e como nós devemos nos relacionar com as pessoas na sociedade, dentro de casa, no trabalho e assim por diante. Portanto, as cartas dos apóstolos sempre tem 2 partes. A primeira de doutrina que fundamenta, a segunda prática de exortações morais com os desdobramentos éticos da doutrina. E todo sermão
bíblico expositivo deveria seguir essa sequência: a exposição da verdade revelada e a sua aplicação à vida prática, à vida ética, à vida moral do povo de Deus. Há pregadores que são exortativos o tempo todo, fazem a leitura do texto e começam a exortar, a exortar e a exortar, mas não fundamentam a sua exortação. Agem como pais que dentro de casa dizem para os filhos: não faça, faça, deixe de ter esse comportamento, tenha este comportamento, mas os filhos não entendem e não sabem por que não devem agir assim e se comportar assim e não fazer isso, e por que devem comportar-se, agir e proceder desta maneira. Portanto, todo sermão que é só aplicativo e exortativo, ele comete o erro de não apresentar a razão para as orientações que são apresentadas. E as estruturas das cartas escritas pelos apóstolos seguem rigorosamente a estrutura. Primeiro a doutrina, depois a ética. Paulo leva de 1 a 11 da carta aos Romanos com doutrina, com teologia, com fundamentação. E de 12 até 16, as exortações morais, espirituais, da vida do cristão, na sociedade, na família, na igreja e assim por diante. Todas as cartas seguem este padrão. O segundo slide que quero compartilhar com os irmãos, então, é sobre a estrutura da segunda parte. A segunda parte são 3 capítulos, e os irmãos observem que agora que o apóstolo Paulo disse o que foi que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus fará para a salvação pela graça por meio da fé, então, de 4 a 6, ele ensina como os salvos devem viver. Como os salvos devem viver? Em primeiro lugar, andar em união. Efésios 4, de 1 a 16. Segundo lugar, os salvos devem andar em santidade. Efésios 4, de 17 a 32. Em terceiro lugar, os salvos devem andar em amor. É o que temos nos 6 primeiros versos de Efésios 5. Os salvos devem andar na luz. Efésios 5, de 16 até 6, 9. E nós temos, e veremos agora aqui, que é o quinto, orientação: andar em sabedoria. Andar em sabedoria. Observem que em todos estes textos mostrados tem o verbo andar. E ele se encontra em Efésios 5, 15, que nós acabamos de ler, traduzido por procedimento. Esse verbo, no terceiro slide, andar, ele é usado 95 vezes no Novo Testamento. 46 vezes nos Evangelhos e Atos, para descrever literalmente Jesus andando, os apóstolos andando. Mas Paulo usa este verbo andar, peripatel no grego, 32 vezes, e na carta aos Efésios ele usa 8 vezes o verbo andar. E o sentido não é literal, andar, caminhar, é metafórico. E ao usar este verbo andar, ele usa com esses sentidos para se referir à conduta, ao comportamento, ao procedimento, ao estilo de vida do cristão. E aqui nós temos alguns exemplos em alguns textos. Em Romanos 6, 4, nós aprendemos que fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Com que propósito? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos, vivamos, procedamos, devemos nos conduzir como? Andemos nós também em novidade de vida. Em Romanos 14, 15, nós temos então: pois se teu irmão se entristece por causa de tua comida, não estás andando
vivendo, procedendo, se conduzindo segundo o amor, diz o apóstolo Paulo. No próximo slide, 1 Coríntios 3:3, este verbo aparece agora traduzido como vivendo. Porque ainda sois carnais, diz o apóstolo, visto que há inveja e discórdias entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo, andando, conduzindo, procedendo, segundo padrões puramente humanos? Pergunta o apóstolo. Vejam a riqueza de tradução deste verbo peripatel, andar, no sentido figurado e metafórico. Em 1 Coríntios 4, verso 2, Paulo diz, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não procedendo. Então o verbo andar, peripatel, é traduzido como andar, proceder, conduzir, não procedendo com angústia. Já em 1 Coríntios 5:7 diz, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. É assim que nós andamos, é assim que nós nos conduzimos, pela fé. Em 2 Coríntios 10:2, o apóstolo Paulo diz, eu vos suplico que quando estiver presente, não seja obrigado a usar de coragem com firmeza, que espero mostrar a alguns que considero que nos conduzimos. Aqui o verbo foi traduzido por conduzir, proceder, viver, andar, comportar-se. Conduzimos por padrões humanos. Agora, as 8 vezes em que o verbo andar aparece na carta de Paulo aos Efésios. Paulo diz em Efésios 2, no versículo de número 1, ele diz que nós estávamos mortos em transgressões e pecados, nos quais andastes no passado. No passado andávamos, procedíamos, nós nos comportávamos, nós nos conduzíamos no passado, nas nossas transgressões e pecados, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Em Efésios 4:1, Paulo diz, portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Esse é o nosso dever, andar, nos comportar, nos conduzir. O nosso procedimento deve ser de modo digno do chamado. Deus nos chamou e nós devemos viver uma vida digna e que honre este chamado. Paulo diz em Efésios 4:17, portanto digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais, não vivam mais, não procedam mais, como andam os gentios. Como os gentios andam, se comportam, se conduzem, vivem em pensamentos fúteis. E Paulo prossegue descrevendo como é a conduta dos pagãos. Os cristãos eram pagãos e era daquele modo que eles se comportavam, procediam e se conduziam, mas agora foram salvos e não devem mais se comportar, agir, conduzir-se e viver daquele modo. Em Efésios 5:2, o apóstolo exorta, e andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, como aroma suave. Como devemos andar, como devemos nos conduzir e nos comportar e proceder em amor. Em Efésios 5:8, pois no passado éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Andai, vivei, comportem-se, procedam, que a vossa conduta seja própria e compatível com os filhos da luz. Nós agora, então, vamos para o texto
que nós acabamos de ler. E no texto que lemos, nós verificaremos, irmãos, que nós temos nesta passagem 4 imperativos. São 4 verbos que estão no modo imperativo. São 4 ordens. E os irmãos prestem muito atenção, porque uma família estabilizada, uma família verdadeiramente sólida, que honra e glorifica a Deus, é uma família que obedece a estes 5 imperativos e colhe como resultado da obediência a esses mandamentos um lar feliz. Se você quer ter um lar feliz, para que as esposas obedeçam o que Paulo dirá, para que os maridos obedeçam o que Paulo dirá, para que os pais obedeçam o que será dito, para que os filhos obedeçam o que será orientado, dependerá de compreender esses 5 mandamentos que acabamos de ler e estes 5 imperativos. Então não são conselhos, não são sugestões, são ordens. O modo imperativo indica que são mandamentos, são ordens de Deus. O primeiro, no versículo 15, estai atentos. Nós já verificaremos. No versículo 17, não sejais. E nós veremos o quê? No versículo 17, o terceiro mandamento é entendei. No versículo 18, o quarto mandamento é não vos embriagueis. E o quinto mandamento, versículo 18, enchei-vos do Espírito. No próximo slide, ficará também claro no decorrer da mensagem que nós temos, depois do mandamento enchei-vos do Espírito, que é o quinto imperativo, tem 3 verbos que são particípios. E estes verbos mostram quais são os resultados práticos da plenitude do Espírito. Se o mandamento enchei-vos do Espírito for obedecido, quais serão os resultados? Em primeiro lugar, falando, cantando, louvando, dando graças, sujeitando-vos, e nós consideraremos isso agora no texto bíblico. Portanto, de Bíblias abertas, irmãos, olhem para o texto aí de Efésios capítulo 5, de 15 a 21. Paulo diz, portanto, trata-se de uma conclusão do que ele vem dizendo até aqui. E nesta conclusão, o apóstolo apresenta 5 mandamentos, 5 imperativos. O primeiro dele, estai atentos, cuidado, vede, todo cuidado é pouco. E há um advérbio não presente aqui no texto em português que diz cuidadosamente, cuidado, tenha todo cuidado, é uma ordem. Nós encontramos Jesus e os apóstolos dizendo o tempo todo, vigiai. E aqui dizendo, estai atentos. Por que devemos estar atentos? Porque temos que estar vigilantes, observando. Porque devemos ter todo cuidado com esse propósito, para que o vosso procedimento, aqui a palavra procedimento é a tradução do verbo peripatel, andar. Estai atentos para que o vosso procedimento, o vosso andar, o vosso viver, o vosso comportamento, a vossa conduta não seja de tolos, mas de sábios. Porque, meus irmãos, existem lares que vivem em litígio todo o tempo todo, confusão, desentendimento, pessoas se mordendo, se ferindo, se desrespeitando, simplesmente porque não estão atentos, não estão obedecendo este mandamento. Estai atentos, para que, se nós não estivermos vigilantes e atentos, nós corremos o grande e grave e trágico risco de que o nosso comportamento, o nosso andar, o nosso viver vai ser de tolos,
e não de sábios. No grego nós temos Sofia, da onde vem a palavra sabedoria, e a Sofia. Portanto, nós temos que prestar muito atenção para que dentro de casa e onde nós estivermos, o nosso procedimento, a nossa conduta seja de sábios e não de tolos. Maridos tolos dentro de casa desestabilizam o lar. Esposas tolas dentro de casa desestabilizam o lar. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica, ela constrói a sua casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, ela destrói. Por quê? Porque mulheres que não estão atentos ao seu procedimento procederão como tolas e não como sábias. Cristãos, homens, maridos em casa, que não prestarem atenção, não tomarem cuidado, serão homens tolos. E nós sabemos o quanto a sabedoria é fundamental e essencial. Ao ler a revelação de Deus a Salomão, Deus lhe franqueou a oportunidade de tudo lhe pedir. Existe um desenho, um filme do Aladim, e todos sonham em ter a lâmpada, para esfregar a lâmpada, para o gênio sair da lâmpada, para que o gênio realize 5 desejos, porque o gênio tem todo o poder. Meus irmãos, nós sabemos que não existem lâmpadas e não existem gênios, mas Deus franqueou para Salomão a oportunidade. Peça o que você quiser. Ele pediu entendimento, ele pediu sabedoria, ele não pediu riqueza, ele não pediu vitória sobre os inimigos, ele não pediu saúde, ele não pediu nada disso, ele pediu sabedoria para estar à frente, para liderar a sua nação e o seu povo. E a Bíblia diz o quanto Deus se agradou daquele pedido. Deus o parabenizou e disse: não me pediste estas coisas, mas eu darei tudo o que você não pediu e darei a sabedoria que você pediu. Tiago diz: algum de vós tem falta de sabedoria? Como eu posso saber que me falta sabedoria? Se eu sou uma pessoa que, quando eu convivo com outras, eu sou causador de confusão, de desentendimento, de relacionamentos rompidos. Pessoas sábias preservam relacionamentos. Pessoas sábias buscam a paz, insistem na paz, sabem ceder, sabem ser humildes, sabem conviver. Pessoas sábias promovem paz, harmonia, união. Pessoas tolas agem exatamente o oposto. Se alguém tem falta de sabedoria, que eu posso constatar, se eu, nos meus relacionamentos, onde quer que eu estiver, tem mais confusão, aborrecimento, litígio, divisão e desunião, é porque está faltando sabedoria. A tolice está reinando, a tolice está preponderando. E a Bíblia, o livro de Provérbios, é um livro farto de versículos que mostram a desgraça, a tragédia que significa ser uma pessoa tola. Tolo é aquele que não tem sabedoria da parte de Deus. Tiago diz: alguns de vós têm de sabedoria? Mostre. Esse é o teste. Aquele que se apresenta, que alega, que reivindica ser sábio e entendido, o desafio de Tiago é: mostre pelo seu procedimento. Pessoas sábias têm um proceder, um andar, um viver, uma conduta que promove harmonia, paz, bom convívio, tolerância, humildade, mansidão, porque estas coisas são produtos da sabedoria. Então, o primeiro mandamento é: estai atentos, vigie, cuidadosamente, com todo carinho, esteja atento. Para quê? Para que a sua conduta, o seu procedimento, a sua vida, o seu andar não seja de uma pessoa tola, mas de uma pessoa sábia. Então busque aos pés do Senhor
Está escrito que em Cristo todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos nele. Então, humilhe-se diante dele, busque a Cristo. A tolice é produto de uma vida insubmissa, desobediente, rebelde ao Senhor. O Senhor é sábio e Ele tem prazer em nos tornar sábios, nos conceder sabedoria. E diz o apóstolo, aproveitando bem cada oportunidade. Pessoas sábias, elas não abrem mão das oportunidades, não jogam fora as oportunidades. Elas aproveitam, elas tiram o máximo de proveito das oportunidades. E a razão para aproveitar bem cada oportunidade é porque os dias são maus. Estamos vivendo numa era má, caída, pecaminosa. As pessoas que convivem conosco são pessoas muitas vezes corrompidas e malignas nas suas intenções. E nós, pessoas sábias, devem aproveitar bem cada oportunidade. Me lembro, meus irmãos, de uma irmã que elogiava demais o seu marido, um maridão, o marido dos sonhos. Ele era uma pessoa hiperativa, amava ir para a cozinha, cozinhava e cozinhava muito bem. Ela não tinha preocupação com a cozinha. Ele era tão hiperativo que quando acabava, se tivesse que ir para o jardim, ele ajeitava o jardim, pintava a casa. Ele não podia ver sujeira, ele limpava tudo, fazia tudo. Um marido que era bom para ela em tudo. E esta irmã não aproveitou bem a oportunidade de ter sido abençoada com um marido que era bom para ela em todos os aspectos. E ela se tornou uma pessoa egoísta, centralizada em si, individualista, passou a ver seu marido mais como seu servo do que o seu esposo. Era uma pessoa que não correspondia com o marido. Há pessoas, meus irmãos, como certas doenças, que elas apresentam sintomas. E tem doença que o sintoma não aparece, e quando aparece, já vem com tudo. Pois é, existem pessoas que não sinalizam que estão infelizes, não estão gostando, estão insatisfeitas. E quando sinalizam é para acabar. E aquela mulher foi surpreendida quando o marido disse, não suporto mais, nem ouvi a sua voz, e ele foi embora. E ele nunca mais voltou. Essa mulher chorou, essa mulher sofreu. E como ela sofreu, sabe por quê? Porque ela não aproveitou bem cada oportunidade. Ela perdeu o marido por causa das suas atitudes. Ela perdeu porque ela não soube desfrutar, extrair o máximo daquela oportunidade. Quantos pais hoje têm filhos adultos que não querem mais sentar, conversar, compartilhar, e quando tiveram seus filhos na infância, quando os filhos amam conversar com os pais, amam ter comunhão com os pais, seus pais são os super-heróis, as mães, e não aproveitaram a infância, não aproveitaram o momento de ministrar a vida dos filhos, de conduzi-los à oração, à palavra, aos cultos. E agora os filhos cresceram e não querem mais conversar, não tiveram diálogo antes e agora não lhes interessa mais. Têm vidas próprias, não aproveitaram bem cada oportunidade. Os dias são maus. Existem homens malignos que assediarão a sua esposa. Existem mulheres malignas que assediarão os seus maridos. Existem colegas de pessoas que assediarão os seus filhos. E assim por diante. E nós temos que aproveitar bem. Nós temos que estar atentos ao mandamento. Para que o meu procedimento, minha conduta, meu comportamento não seja de uma pessoa tola. De uma pessoa que age ao contrário do que uma pessoa sábia age. É alguém que desperdiça as oportunidades que tem. Quanta gente tem saúde e vida
e desperdiça, vem a enfermidade, e a pessoa chora. E Jesus disse, enquanto é dia, façamos a obra daquele que me enviou. Aproveitar a oportunidade. Enquanto temos liberdade de expressão, vamos pregar. Enquanto a internet no mundo todo está livre e podemos levar o evangelho, vamos aproveitar. Enquanto existem países abertos para receber missionários, vamos aproveitar. Não jogue fora as oportunidades, porque elas passam. Pessoas sábias aproveitam bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Doença chega e muitas coisas acontecem. Vivemos, irmãos, momentos difíceis e quem vive num mundo como o nosso não pode se dar ao luxo de desprezar esposa, marido, filhos, pais. Vivemos em dias maus. O segundo mandamento, o segundo imperativo, por isso, porque devemos nos comportar como pessoas sábias, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus, o apóstolo diz, não sejais insensatos. Este verbo, que está no modo imperativo, também pode ser traduzido, não se tornem insensatos. Esta palavra é traduzida em outras partes das Escrituras como tolo ou como louco. Jesus contou a parábola de um homem muito bem sucedido e que disse, eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores e eu vou então acumular toda a minha riqueza que eu trabalhei e eu conquistei e eu direi a mim mesmo, tens muito, para muitos anos, come, bebe, folga. E Jesus disse, louco, insensato, essa noite a tua alma vai ser pedida, você vai morrer. E o que tens preparado, para quem será? Disse Jesus na parábola. Portanto, não sejais insensatos, não se tornem loucos, insensatos, sem juízos. Irmãos, o fato de alguém se converter deveria necessariamente implicar que uma pessoa que é habitada por Deus, que lê a palavra de Deus e que ora, que ela não seria uma pessoa tola, que ela não seria uma pessoa insensata, imprudente, inconsequente. Há pessoas que fazem o que querem, não pensam nas consequências, mas as consequências aparecem. A conta, imagine, você entra num restaurante caro, você não se importa em olhar os preços e você começa a pedir tudo o que você quer. No final vem a conta e aí você cai para trás, porque dependendo do restaurante a conta será um absurdo. Muita gente, muitos maridos agem de maneira inconsequente, imprudente, falam, se comportam de maneira leviana, de maneira displicente, aí vem a conta. Mas a Bíblia diz, não, diz o texto, não sejais insensatos, loucos, imprudentes e inconsequentes. Quem não pensa nas consequências é imprudente. Quantas pessoas já destruíram o seu lar porque quiseram viver o momento? Essa história terrível de viva o momento, isso é de Satanás, irmãos, porque o momento ele tem desdobramentos, ele tem consequências, e as consequências vêm. Quantas esposas são assediadas e muitas se sentem tentadas porque tem um marido em casa grosseiro, estúpido, apático, que a despreza. Uma esposa me disse, pastor, eu passei a observar, eu e meu marido passamos 1 ano e meio, ele não me deu um único beijo, nem quando namorávamos. E quando eu não suportei mais, e aqui eu não estou endossando a atitude dela, apenas dizendo o que ela disse, quando eu não aguentei mais,
eu acabei com um casamento, ele caiu para trás. O meu sonho era passear e era viajar. Ele só queria trabalhar e guardar dinheiro. Como eu gosto de presentes, ele nunca me deu nem um guardanapo. Quando esta mulher desistiu, e eu, mais uma vez digo, não estou endossando nem dizendo que ela agiu certo. O fato é que este marido não aproveitou a oportunidade. Não a tratou com ternura, com carinho, não a alimentou afetivamente, não lhe deu o que ela precisava, momentos em família, só trabalho e dinheiro. E quando vivemos dias maus, e ela lamentavelmente acabou com o seu casamento, aquele homem me procurou, chorando. Ela foi numa loja, comprou um anel de brilhantes, a coisa mais linda e mais cara do mundo, ela não quis receber. Vamos lá na loja de turismo, vamos fazer o cruzeiro dos sonhos. Ela diz, agora eu não quero. E ele tentou tudo o que ele não fez durante anos e anos. Ele não aproveitou a oportunidade de ter uma esposa que o amava, companheira ao seu lado. Vivemos dias maus, irmãos. E aquele homem, ele agiu como tolo dentro de casa. Aquele homem, ele se tornou um homem insensato, mas era líder na igreja. Ensinava na igreja, mas insensato e tolo dentro da sua própria casa. Meus irmãos, diz o texto, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. A oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Jesus disse, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Deus tem uma vontade geral para todos, e nós encontramos nas Escrituras. É para todos, mas há uma vontade de Deus que é particular. Com quem você vai casar, qual a profissão que você terá que entender o que é que Deus quer de você, o que é que Deus quer para você, como Deus quer usar a sua vida, o que Deus quer fazer na sua vida e é através da palavra, é através da oração, é através da comunhão, de bons conselhos com pessoas experientes e maduras. Procurai. Aqui nós temos, portanto, o terceiro imperativo, mas entendei, é uma ordem. Entendei qual é a vontade do Senhor. Você já entendeu qual é a vontade de Deus? Um casal esteve comigo e o marido disse, pastor, ela me propôs orar para saber se é da vontade de Deus que permaneçamos casados. Precisa orar? Basta ler a Bíblia. É da vontade de Deus, não havendo infidelidade, e mesmo se houver, sempre há a possibilidade do perdão, o que revela uma grandeza tremenda que poucos têm, de liberar perdão. O texto sagrado diz que nós temos que entender qual é a vontade do Senhor. Nós temos que procurar discernir o que Deus quer de cada um de nós. Então, irmãos, há quantas passagens que Jesus diz, entendestes o que eu vos fiz? Vocês compreenderam? Até agora não entendeste? Jesus estava ensinando, operando sinais, prodígios e maravilhas, e ele estava sempre perguntando, vocês estão entendendo? Não é um entendimento meramente intelectual. Esta palavra está lá em Lucas, capítulo 24, quando após a ressurreição, Jesus abriu o entendimento deles para compreenderem as Escrituras, para compreenderem o que estava escrito a respeito dele nos Salmos, na lei e nos profetas. Então, é preciso entender. Não é um entendimento meramente intelectual. É preciso que Deus ilumine a nossa mente. É um discernimento espiritual. Deus mostra a sua vontade para cada um de nós. Em um determinado momento, ouvindo deste púlpito uma mensagem sobre Portugal, meu coração ardeu, passei meses orando até compartilhar com Dalimar, passamos um ano orando, aí veio a decisão,
estamos entendendo, Deus nos quer em Portugal. Estávamos em Portugal, íamos começar uma nova etapa, orando. Então a igreja aqui nos chama de volta, orando, entender, é hora de voltar. Então, quando é hora de sair? Quando é hora de voltar? Quando é hora de mudar de emprego? Quantas decisões importantíssimas da vida precisam ser tomadas e sempre de acordo com a vontade de Deus, mas é preciso entender qual é a vontade do Senhor. Por isso, mais um mandamento: entendei. Nós temos esse dever e essa obrigação. Você precisa conhecer a vontade de Deus geral para todos nós e a vontade de Deus específica para a sua vida pessoal e particular. O quarto mandamento: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão. Não vos embriagueis com vinho. Irmãos, o álcool, ele controla e domina quem faz uso dele. Uma pessoa embriagada, alcoolizada, está sob o controle e o domínio do álcool. Os médicos dizem, a ciência diz que a razão, o juízo, ficam como que anestesiados. Há pessoas que têm que beber para fazer alguma coisa, porque se não beber não tem coragem. Há pessoas que se entregam a imoralidades, a devassidões, a comportamentos corruptos, mas só conseguem se antes usarem algum tipo de droga e usarem álcool. O álcool, não vos embriagueis com vinho, leva à devassidão, à vida desordenada. Quem não tem autocontrole, quem não tem autodomínio, terá condutas imorais por falta de domínio próprio. E esse é o mandamento. O álcool é perigoso. A Bíblia não condena em lugar nenhum que a pessoa use ou beba uma bebida alcoólica. O que ela condena é o excesso, é a embriaguez. Mas todos sabemos na prática onde o pequeno contato com o álcool pode levar. E é por isso que as igrejas optaram em sermos abstêmicos, em nos abster de álcool ou de qualquer tipo de droga que tire o nosso autocontrole e nos domine. Você, sob o domínio do álcool ou de qualquer outra droga, você fará coisas que você jamais faria. Você dirá o que você jamais diria se você não estivesse sob o controle e o efeito do álcool. Então, o quinto mandamento: enchei-vos do Espírito. Ah, irmãos, enchei-vos do Espírito. É um imperativo, é uma ordem. Deus quer que eu e você nos enchamos do seu Espírito, que sejamos cheios. O verbo está no tempo em presente, indicando que essa plenitude é para ser conservada sempre, todo o tempo e o tempo todo. Deus nos batizou no seu Espírito quando fomos salvos. Ele nos selou com o seu Espírito. Isso ocorre uma única vez e de uma vez por todas, mas a plenitude se tem, a plenitude se perde. Por isso Paulo diz: não entristeçais o Espírito, porque aquilo que enche é aquilo que controla. Enchei-vos do Espírito, para que o Espírito esteja no controle, no domínio da sua vida. Quando você diz, eu estou cheio de raiva, você está dizendo, eu estou sob o controle, o domínio da raiva. Quando você diz, eu estou cheio de amor para dar, você está falando que está sob o controle e o domínio do amor. Aquilo que enche é o que controla, é o que domina, é o que direciona. E a Bíblia está dizendo, enchei-vos do Espírito. É uma ordem, no tempo presente, dizendo a plenitude, ela tem que ser conservada, ela pode ser perdida. Quando pecamos, quando desobedecemos, quando desagradamos a Deus, perdemos a plenitude.
o enchimento. Mas quando nos arrependemos e confessamos, Deus nos enche do seu Espírito. Ele volta ao controle, o domínio, a influência e a direção. O verbo, além de estar no tempo presente, indicando que tem que ser contínuo. A vida cristã deve ser uma vida na plenitude, no domínio do Espírito. Também está no imperativo, que é uma ordem, mas está na voz passiva, indicando que eu não posso me encher, mas eu posso ser cheio. Então, enchei-vos do Espírito. Permitam que o Espírito encha, controle, domine vocês. Os irmãos estão entendendo? Ele vai falar agora para as mulheres, ele vai falar para os maridos, vai falar para os pais, vai falar para os filhos, ele vai falar para os empregadores, ele vai falar para os empregados, mas a base está aqui. Quem quer ter um lar, uma família, no padrão de Deus, satisfatória, recompensadora, qualidade de vida matrimonial e conjugal, precisa estar atento para não agir e proceder como uma pessoa tola dentro de casa, mas sábia. Uma pessoa cheia do Espírito, ela aproveitará bem toda e cada oportunidade. Ela não será insensata, louca, inconsequente dentro do seu lar. Ela procurará entender a vontade de Deus. Ela evitará aquilo que embriaga. Não é só álcool que embriaga. Muitas coisas podem tomar conta de uma pessoa, até trabalho, uma ideia fixa. Há pessoas que existem alcoólatras e tem pessoas que trabalham, e é costume chamar, né, pessoas que trabalham usando e juntando a palavra trabalho com álcool, porque tem gente viciada em trabalho. E quando você está sob o domínio de algo, você perdeu o controle. Mas quando nós estamos cheios do Espírito, nós estamos sob o controle e o domínio do Espírito. E quando o Espírito Santo domina a nossa vida, nós seremos sábios dentro de casa, nós seremos sensatos dentro de casa, nós aproveitaremos cada oportunidade que Deus nos der e evitaremos tudo o que possa nos dominar e controlar, porque desejaremos ser dominados e controlados pelo Espírito Santo. Agora o apóstolo Paulo vai apresentar, meus irmãos, 4 verbos que os exegetas dizem que estão no particípio, para dizer que estes 4 verbos descrevem a consequência para quem obedecer o 5º imperativo, ou seja, quem obedecer o mandamento, enchei-vos do Espírito, tem 4 consequências. A primeira dela é falando. É um particípio presente, dá a ideia de continuidade, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Pessoas cheias do Espírito, dentro de casa e na igreja, falam, se comunicam com salmos, hinos e cânticos espirituais. As letras dos hinos e dos cânticos, além de serem endereçadas a Deus, elas devem promover a edificação. É assim que devemos nos comunicar, conhecer os hinos, os cânticos, conhecer, irmãos, os salmos e fazer destas letras, destes conteúdos, o nosso meio de comunicação. Há pessoas que falam palavrão, há pessoas que têm palavras obscenas, tem palavras torpes nos lábios, e isso é uma tragédia dentro de casa. É tão triste dentro de casa quando alguém usa adjetivos, desgraça, maldito, termos horríveis que nunca, jamais deveriam estar nos nossos lábios dentro de casa. Esse menino é burro, isso não presta para nada. Estas frases, pessoas cheias do Espírito, elas não se comunicam assim. Em casa
no culto público e na igreja. Elas falam entre elas, observem, entre vós. Então não é para Deus, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. O segundo verbo no particípio, cantando. E aqui é cantando e o outro é louvando ao Senhor no coração. Pessoas cheias do Espírito, irmãos, elas estão sempre adorando a Deus, cantando e louvando, principalmente no coração. E quando o apóstolo Paulo diz no coração, é porque eu poderia ter uma linda voz, eu poderia aqui dar um show de uma pessoa afinada, alcançar as notas mais elevadas sem desafinar, mas meu coração pode ser um coração. Este povo me honra com os lábios, Deus denuncia, mas o coração está longe de mim. Então é cantando e louvando ao Senhor no coração. Quando no coração nós cantamos e louvamos, aí os nossos lábios cantarão e louvarão a Deus um louvor que procede do coração. Veja, os dois, o primeiro resultado da plenitude do Espírito, falando, uma comunicação saudável com os salmos, os hinos e os cânticos espirituais. Uma pessoa cheia do Espírito, no coração, ela canta para Deus e ela louva a Deus. Uma quarta consequência da plenitude do Espírito, um outro particípio no tempo presente, sempre dando graças por tudo a Deus. Pessoas cheias do Espírito são gratas. O grande e grave pecado de Israel era a reclamação, era a murmuração. Um povo ingrato, abençoado, com todas as bênçãos, mas um povo o tempo todo reclamava, o tempo todo murmurava. E, meus irmãos, viver como alguém que o tempo todo só crítica, só reclamação, ao invés de reclamar que estamos trabalhando muito, vamos agradecer porque vivemos num mundo de desempregados. Ao invés de reclamar da comida, vamos agradecer porque tem gente morrendo de fome e passando fome. Ao invés de reclamar do marido ou da esposa, está cheio de gente louca para casar. Gostaria tanto de ter um bom marido, uma boa esposa. Irmãos, dando graças, agradecendo. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa cheia de gratidão. Ela reconhece todas as graças e bênçãos do Senhor. E ela fala, ela canta, ela louva e ela não cessa de agradecer a Deus o tempo todo. Quantas bênçãos, irmãos! Às vezes, eu já disse isso aqui algumas vezes, você passa um ano orando, pedindo a Deus uma bênção. A bênção vem, você faz uma oração de gratidão, quando devia passar um ano. E agradecendo. Irmãos, agradecendo o tempo todo. Abri o olho, Senhor, eu tive uma noite de sono reparador. Sabem quantas pessoas estão nos hospitais, irmãos, com dores horríveis, sofrendo? Levantou com saúde. Sabe quanta gente agora está, meus irmãos, sendo operada, cirurgias terríveis, sofrendo tratamentos difíceis? Quanta gente acorda sozinha, não tem marido, não tem esposa, não tem filhos, não tem família. Irmãos, pessoas tolas dentro de casa acordam reclamando, esbravejando, tirando a paz, irritando os outros. Por quê? Porque estão procedendo como tolos dentro de casa, como pessoas insensatas. Mas pessoas cheias do Espírito procedem como pessoas sábias, aproveitam toda e qualquer oportunidade, porque os dias são maus, entendem a vontade de Deus, entendem a vontade de Deus e obedecem à vontade de Deus, porque a bem-aventurança não está em conhecer, nem em entender, mas conhecer e entender para obedecer. A bem-aventurança, a bênção de Deus recai sobre nós na obediência. Na obediência. Então, uma pessoa cheia do Espírito,
Ela estará sempre dando graças a Deus por tudo. Eu não vou louvar a Deus se houver um adultério. Eu não vou louvar a Deus se eu ficar doente. Eu não vou louvar a Deus pelo mal, mas eu vou louvar a Deus porque em sua sábia e infalível providência, Ele estará comigo em todas essas horas. E Ele tem tanto poder providencial que Ele pode fazer com que todas as coisas, até as ruins, cooperem para o meu bem. Houve uma época, e havia um livro que determinou, numa época, o pensamento, o louvor que liberta. E a orientação é, o seu marido adulterou, louve a Deus pelo adultério dele. O seu filho se tornou drogado, louve a Deus pelo vício dele. A ideia é, louve a Deus, porque quando você louva a Deus, aí Deus intervém. Deus abomina o mal. Deus é contra o mal. Eu não louvo a Deus pelo mal, eu louvo a Deus por ser Ele quem Ele é, e o fato de que no mal e no sofrimento Ele está comigo, providencialmente tem poder para fazer com que aquele mal coopere para o meu bem. Então dê graças a Deus por tudo. Às vezes a gente não entende por que isso tudo está acontecendo. E Deus usa, irmãos, as circunstâncias, as adversidades, para nos amadurecer, para falar conosco, para nos consertar. Então nós temos que dar graças a Deus, porque Ele é tão poderoso e Ele usa tudo para visitar o nosso coração e nos abençoar. Pessoas cheias do Espírito, irmãos, reagem assim. E em quinto e último lugar, pessoas cheias do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele vai dizer, mulheres, sejam submissas, o mesmo verbo. Mas antes de dizer isso, ele está dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor. Pessoas cheias do Espírito não têm dificuldade de serem lideradas, orientadas, abrir mão do seu querer e da sua vontade. Ela é capaz de se sujeitar a uma liderança de um irmão na igreja. Um marido, ele, cheio do Espírito, ele será capaz de se sujeitar a uma orientação da esposa, se esta orientação é sábia. Muitos maridos pecam porque dizem a mulher tem que obedecer e ele nunca ouve a sua esposa. Porque na sua soberba, ele acha que ele sabe de tudo e quem tem que dar todos os direcionamentos é ele. E é. Mas um bom líder sabe quando recuar e dizer o que eu estou pensando não é o melhor. O que a minha esposa está pensando é. E ele entende a vontade de Deus e ele percebe que a orientação dela é mais sábia e a família colherá mais bênçãos do que se a dele prevalecer. Então, irmãos, pessoas cheias do Espírito, elas não têm dificuldade de se submeterem umas às outras. O que é o pecado, a tolice e a insensatez que nos tornam pessoas que dizem assim, ninguém me lidera, eu não aceito orientação de ninguém, eu sei o que eu tenho que fazer, não quero opinião, se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Isso é o oposto de uma pessoa sob o domínio do Espírito. Ela não tem dificuldade de se submeter. O líder daquele ministério é esse irmão, agora trocou, ele não tem dificuldade em se sujeitar. Pessoas cheias do Espírito são pessoas mansas, humildes, lideráveis, capazes de conviver, um se submetendo ao outro. Portanto, irmãos, esse é o contexto. Como disse no princípio, todos os estudiosos desta carta afirmam que tudo quanto Paulo falará para as esposas, para os maridos, para os pais e para os filhos, para os empregadores e empregados, está alicerçado nestes 5 imperativos. E quais são eles? Estai atentos para que vocês não procedam como tolos, mas como sábios. Segundo, não
sejais insensatos. Terceiro, entendei qual é a vontade de Deus. Quarto, não vos embriagueis com vinho. Quinto, diz o texto bíblico, enchei-vos do Espírito. E as consequências da plenitude do Espírito, uma comunicação bíblica, sadia e saudável, canto, louvor a Deus no coração, ação de graças e submissão mútua. Submissão mútua, os resultados da plenitude do Espírito. Eu termino dizendo, quem controla você? Você é uma pessoa controlada por si mesma? Você está com o volante do seu carro nas mãos, a rédea da sua vida está em suas mãos? Enchei-vos do Espírito, deixe o Espírito tomar as rédeas, deixe o Espírito sentar no lugar que dirige e pegar o volante. Sejam dominados, controlados, dirigidos, influenciados pelo Espírito de Deus. Porque onde Ele domina, onde Ele controla, a bênção é inevitável, principalmente para os nossos relacionamentos. Se Deus quiser e assim permitir, no próximo domingo nós prosseguiremos a partir do versículo de número 22. Diante de tudo que você ouviu e diante da mesa do Senhor, se você constata que, por não tomar cuidado, você tem sido tolo dentro de casa e a sua tolice tem desarrumado a casa, estabelecido conflito, a desarmonia, a tristeza, então peça perdão. Você tem sido sensato ou insensato, louco, inconsequente, imprudente. Pare para pensar. Você tem entendido, procurado entender qual é a vontade do Senhor? Tem maridos que colocam a família em apuros. Conheço um pastor que por vaidade estava tão feliz onde estava, mas por vaidade, porque era uma PIB de uma grande capital, saiu daquela igreja e foi para lá. A família foi. Os filhos estavam bem entrosados, foi um caos para os filhos. Ele teve um momento terrível naquela igreja e ela disse, eu não vim para cá, porque eu entendi a vontade do Senhor. Eu quis a minha vaidade de ter sido convidado por uma igreja de uma grande capital. Ele não entendeu e ele trouxe mazelas para a família. Quando um líder toma uma decisão errada, quem está sob sua liderança sofre. Então, procurar entender qual é a vontade do Senhor dentro de casa. Não vos embriagueis com vinho e com tudo aquilo que pode tomar o controle da sua vida. Encha-se do Espírito. Pare de entristecer o Espírito. Confesse seus pecados, humilhe-se para o Espírito inundar você, dominar você, controlar você. Todos os que estão cheios do Espírito têm poder para vencer o pecado, poder para vencer o mundo, poder para vencer o diabo. Então ore diante da palavra do Senhor e da mesa do Senhor para que nós saibamos que essa plenitude do Espírito só é possível porque Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Sem isso, estaríamos agora perdidos, sem Deus e sem salvação. Tolos e insensatos, vivendo dominado pelos vícios. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore ao Senhor.